Bom, meu nome é Ricardo Reis Alves. Antes de se pensar assim em falar sobre clima, né, que é uma das nossas especialidades aí na empresa, eu gosto de remontar um pouquinho ao passado, daqueles que são aí da década de 70, né, para trás, né. Mas, eu tive uma experiência muito boa trabalhando na Souza Cruz como mecânico, e ao trabalhar como mecânico eu compreendi melhor a atmosfera. É difícil de às vezes pensar nessa compreensão, mas ela existe porque a atmosfera é mecânica, nada mais é do que transferência de momentos e matéria de um lado para o outro, né. Então, assim, claro que depois teve toda a parte de graduação, de mestrado, doutorado em paleoclimatologia, que essa parte também é importante, mas foi crucial, né, para a compreensão e para a modelagem da atmosfera, não só essa formação acadêmica, né, focada em paleoclimatologia, mas também a experiência que eu tive, a formação que eu tive como mecânica, né, e compreendi com maior facilidade. Bom, daí ao longo do tempo nós tivemos a possibilidade, né, de enfim, né, ter o início das atividades da empresa da Equilíbrio em 2015, né, março de 2015, então esse ano completa aí 11 anos, né. E a partir daí nós começamos a trabalhar com o nosso enfoque principal, que é a tudo aquilo que estava relacionado com a natureza, que também vinha da minha base, relacionada aí a parte específica aí de formação básica também na universidade, né. E daí em diante, né, teve toda aquela parte que também é importante, né, a minha esposa Núbia, né, que trabalha com a questão, específica aí de administração, né, então administradora também com experiência em empresas multinacionais, né, me ajudou a fazer toda e vem me ajudando a fazer toda a parte da administração, e a gente conseguiu fazer com que a empresa evoluísse bastante, né, chegasse a atingir ter atividades, né, em 10 estados diferentes aí da federação. Olá, eu sou Atos Diego Azevedo Silva. Fazer igual semelhante ao Ricardo, falar um pouquinho da história também. Minhas raízes estão bem vinculadas ao agro. Então, nasci quase numa fazenda de café, moro em fazenda desde os 3, 4 anos de idade. E aí, com isso, eu sempre tive um contato. Minha primeira formação é para técnico em agropecuária. Com o tempo, eu resolvi fazer agronomia e da agronomia já fui linkado a fazer mestrado, doutorado na área de doenças de plantas. Então, hoje trabalho na Equilibrium como coordenador geral de produção e pesquisa, mas a atuação, o foco que eu tive na formação em doenças de plantas com micro-organismos permite hoje que eu trabalhe com micro-organismos não só fitopatogênicos, mas também os organismos para controle biológico ou com potencial de uso para controle biológico, seja de pragas ou seja de doenças. A Equilíbrio ela nasceu, a partir de um problema regional que foi uma seca, um período de seca muito grande entre 2012 e 2016. Você lembra bem disso? Você já estava aqui na região? Não estava na região, mas ouço histórias assim de tempos difíceis. E não só aqui para Bahia, né, foi Bahia, Piauí, Maranhão, pegou toda a parte do leste, Mato Grosso, leste do Pará, São Paulo. Naquela época que as represas do estado de São Paulo ali entrou no volume morto, né, é bem essa época aí que eu faço referência, né, aqui para a região também não foi diferente, né. E daí na sequência ainda como na época como professor universitário, né, daí foi dentro ainda, né, dos meus trabalhos ali como professor de universidade federal, desenvolvi então dentro do doutorado toda a técnica relacionada com análises paleoclimatológicas, para ser bem reducionista aqui na fala, e daí na sequência nós tivemos oportunidades, né, por parte do agro regional, para ajudar a levar aquele modelo que eu levava em palestra para uma situação aplicável no agro, e daí em diante começou a ter os primeiros trabalhos da a Equilíbrio com o geoclima, já em 2000 depois da seca de 2015 para 16, né, antes a gente já começava, que já estava um período ruim, mas consolidou mesmo de 15 para 16. O clima foi um início fantástico, né, e também a gente já ajudava bastante também os produtores regionais com questões ambientais, né, e daí veio essa outra, questão relacionada ao controle biológico, a partir de 2016, né, que ao fazer eu estava fazendo um sobrevoo com um produtor regional, ele destacou dessa questão, fez um destaque sobre essa questão dos nematóides, né, e destacou também a importância dos biológicos, né, e dali eu lembro que quando nós pousamos lá na aba em Barreiras, daí em diante já veio as ideias na mente, ó, preciso realmente fazer algo nesse sentido, porque ainda é bem incipiente os trabalhos, né.
E aí nós começamos, né? Os produtores na época, eles adicionavam recurso financeiro para a gente poder gerar resultado, mas ainda sem um retorno financeiro direto para eles naquelas safras, né? Que foi 2016, 16 para 17. Só foram ter os primeiros retornos financeiros, né? Quase 3 safras depois, né? Então, ou seja, a Equilíbrio é bom fazer esse destaque, né? É uma empresa de ciência e tecnologia, não só no nome, né? Eu até destaco, nós não temos equipe comercial, isso é importante, né? Então, nós temos equipe de doutores focada realmente assim em pesquisa e desenvolvimento e que teve uma contribuição, uma participação direta e tem, né? Muito importante por parte dos produtores rurais, por parte dos profissionais das fazendas, né? Os consultores também têm um papel importante, né, Atos, no trabalho da empresa, né? É toda a parte de conhecimento de campo, discussão, principais pragas a serem controladas, resultados, se os produtos estão tendo ou não efeito, ou a gente tem um apoio muito grande dos consultores nesse ponto, né? Então, os que abraçam o projeto, querem fazer parte do projeto, contribuem de forma significativa nesse sentido. E tem toda essa importância, né, de ter surgido, de ter nascido, de ter sido criada a partir de uma vontade dos produtores rurais, né? Então tiveram toda essa percepção, ainda tem essa percepção sobre a gente, né, da seriedade, do trabalho, da vontade de querer resolver problemas, né? É por isso que tem essa característica diferenciada, né? Ou seja, não precisamos focar em mercado, não precisamos focar na parte ali específica da venda, né, Atos? O nosso foco realmente é hoje em dia, poxa, eu preciso entender se nós conseguimos fazer previsão com 5, 10 anos de antecedência, é isso que interessa para a gente, para aumentar cada vez mais aí cada vez mais ser mais assertivo. Hoje já tem, né, a gente já tem assim, um acerto extraordinário, mas querendo aprofundar cada vez mais. E na parte dos biológicos aí é cada vez mais trabalhar de forma aprofundada no nível molecular, né, Atos? Isso. Quando a gente vem relacionar a parte climática com os biológicos, o que a gente tem de importância nesse sentido e que facilita? Com a previsão climática, a gente sabe dos anos vão ser mais difíceis, mais secos, mais úmidos, quando tem os maiores eventos de chuva e até programar as entradas. Então, a gente posiciona muitos mix, organismos, tem alguns posicionamentos a partir desses dados climáticos que são muito importantes. E o que chama a atenção da empresa é exatamente isso que o Ricardo está indicando. Não só a questão, tem um produto para ser entregue, não é isso. O foco é pesquisa realmente. Então, tem a pesquisa bioprospecção para montagem de um banco genético e, com o tempo, ainda evoluindo para identificar a nível molecular, então chegar a sequenciar partes do genoma para identificar espécies, e não só a parte de gênero, mas saber qual espécie é mais relacionada com o bioma, com a fazenda, com o problema que a gente tem naquela fazenda. E com isso evoluindo. E não só da parte molecular, mas evoluindo cada vez mais também para a parte de metabólitos. Saber não só quem é aquele organismo, mas o que ele produz e o que ele pode estar sendo, com o que ele pode contribuir para controle de pragas e doenças na lavoura. Ou desenvolvimento de plantas também, né? É até estranho essa questão do molecular, né? Porque o molecular, para mim, que uso mais a química como referência, significa a junção de 2 átomos. Para ti, representa o DNA, né? Para mim, o molecular, quando eu falo, não é molécula, é realmente pensando em DNA. Bacana, bacana. Bom, eu acho que em toda essa história, né, de criação a Equilíbrio, né? Na época começou com o geodrone, nós fizemos diversos trabalhos também com imaginamento de drones, satélites, né, na época, né, e fomos avançando cada vez mais para poder consolidar nas 2 temáticas de hoje. É entender o seguinte, tem uma palavrinha que eu acho que resume bem, né, que é gerenciamento de risco. Então nós atuamos gerenciando risco no curto prazo, no médio e no longo prazo, que quando eu falo, uso essas 3 palavrinhas, curto, médio e longo prazo, isso aí depende de cada pessoa. Mas dentro da agricultura, né, a gente costuma trabalhar no sentido de planejamento, é se pensar lá em 10 anos, 5 anos, e aí dentro da própria safra que nós estamos vivendo, né? Consegue ajudar bastante, né? Reduzir risco hoje em dia e também aumentar a rentabilidade, né? Desde o posicionamento de pensar, vou fazer uma safrinha, ter um investimento muito alto, ou não, segurar e fazer cobertura. Acho que foi a principal discussão para safra 26, 27 que a gente teve com os grupos agora. Ou mesmo algo que eu acho fantástico devido à previsão, até os conselhos produtor. Não invista tanto agora que a gente vai passar por anos mais difíceis. Segure esse investimento, se capitalize. Então tem esse recurso, esse aporte em mãos para questões futuras, caso seja necessário. E pensa em algo difícil é fazer o produtor não investir, né? Não se endividar muitas vezes, não se só endividar investir, muito, né? A gente fala investimento ainda pensando em retorno, mas tem muitas vezes do investimento. Estou com a colheitadeira diária, queria fazer essa colheita mais rápida. Realmente vai ser um investimento ou um gasto para aquele ano?
Então, até esse pensamento é algo que eu acho fantástico quando eu vejo as reuniões de planejamento, quando surge essa ideia, que aí é algo que a gente não consegue trazer da academia. Então, é algo que vem da experiência. É até uma pergunta para o Ricardo seguir, é algo que vem da experiência mesmo dele de vida, de ter essa noção de investimento, de riscos. E até falando da história do equilíbrio, Ricardo, quando a empresa em si começou, já tinha alguma questão, vamos falar assim, de administrador antes, ou toda a experiência era acadêmica? Não, toda a experiência acadêmica e a experiência que tive em multinacional e no UB também, né? Porque não tem uma escola melhor do que você trabalhar numa empresa organizada, né? Então, eu trabalhei por 12 anos, né, numa grande empresa aí do país, lá em Minas Gerais. No B também trabalhou, né, numa outra grande empresa, né, do ramo, todos dois no ramo do agro, né? Aqui na região de Barreiras e também em Uberlândia, né? Então, isso ajudou pra caramba, né, essa formação, essa concepção. E também a participação dos produtores, porque na época a gente, poxa, não sabia nem para que lado que era um CNPJ, onde é que eu tinha que ir para poder tirar um CNPJ, abrir conta em banco, contador. Era toda uma luta naquela época, em 2015, que você não tinha contador querendo prestar serviço para uma empresa nova, né? Você não tinha banco querendo abrir conta para uma empresa nova. Não ter o capital para uso, né? Não, e era bem o que eu acho bacana é que junto com esses problemas climáticos, né, igual que a gente vai discutir hoje, vem também crise financeira, né? Foi lá em 2015, né, nós tínhamos, né, na época a presidente era Dilma, né? E agora, nesse momento, uma crise internacional gigante, né? Ou seja, assolando aí o nosso país em um momento de mais restritivo em relação ao clima para o Mato Piba. Começando hoje, entre fevereiro e março do ano, assim, que geralmente quando dá os starts, assim, ainda continua por meses seguintes, aqueles que vão deixando sempre para a última hora, que isso faz bem parte do perfil humano, né? Mas aqueles que planejam melhor já começam a nos procurar entre fevereiro e março, né? E aí, quando chega, o primeiro passo é entender onde a fazenda está localizada e gerar um mapa da fazenda e gerar a previsão do tempo de longo prazo, ou seja, para a safra 26, pegando o contexto atual, né, safra 26, 27. E aí, consequentemente, a partir daí, nós já fazemos o planejamento biológico e aí, tanto o Dr. Atos quanto o Dr. Cristiano entram para poder fazer assim, olha, o que seriam as melhores moléculas químicas para poder trabalhar com a interação com esses manejos que nós temos aqui. Não é isso, Atos? Hoje a gente busca não só acrescentar no manejo, mas também agregar no manejo. Quando eu falo agregar, desde qualidade de desenvolvimento de plantas, há também a questão financeira, de reduzir realmente o uso de químicos. A gente foca muito no financeiro quando fala da redução de químicos, mas é o trabalho realmente de uma redução de químicos para que a gente tenha cada vez mais uma agricultura mais saudável. Então, tem um planejamento discutido. O que é o manejo atual que vocês têm? Tem experiência ou não tem experiência com os biológicos? Tem? Bacana. O que vocês já fizeram? O que deu errado? O que deu certo? Não, é a primeira experiência nossa, nós não fizemos nada além de só alguns inoculantes. Tá, então aí eu apresento o que tem de todos os produtos, a gente discute o que pode ser o potencial de uso ali da fazenda. E claro, um dos primeiros passos, além dessa discussão do que pode ser utilizado ou não, é já começar a fazer bioprospecção. É identificar o que tem de positivo na fazenda, na região, muitas vezes também até o que pode ter de doenças, para a gente conseguir posicionar cada vez melhor e de forma mais exclusiva cada um dos organismos que tem dentro do projeto. No início isso era mais nítido, nos primeiros anos, até, por exemplo, um produtor que está em Santa Rosa, que está lá em Uruçuí, ele falava a micro-região dele, citava que tinha chuva. O produtor que estava em Baixa Grande do Ribeiro já sabia que algumas horas depois, alguns minutos depois essa chuva chegava, no máximo 1 hora. Depois, quem já estava na divisa com o Maranhão sabia que essa chuva ia passar para lá. Depois, quem já estava no Maranhão, na região do Penitente, da Batava, até chegar na região de Araguacema, lá no Tocantins, ou com Fresa no Mato Grosso, né? Então, ou seja, esse trabalho contínuo de uma coparticipação nos ajudou muito no geoclima a fazer um mapeamento dos vetores de distribuição das chuvas dentro do território nacional, né? Então, passava a informação visual, além de coletar o dado, né? Então todo mundo que estava ali junto já foi aprendendo, poxa, essa chuva começa ali, eu sei que tal hora chega de carne. Então foi tendo uma questão sensorial mesmo, assim, bem focada no empírico mesmo, né? A experiência vivida no dia a dia, né? Mas até hoje sim, até hoje a gente, os produtores, a gente, não que seja ruim usar a palavra cliente, mas nós adotamos ao longo do tempo, nós preferimos não adotar essa palavra, nós adotamos a questão da parceria, daqueles que fazem parte dos projetos, né?
Porque os produtores, consultores e profissionais das fazendas precisam participar. Tanto na parte do geoclima, que precisa lançar dados, né, constantemente, dados de chuva, né, ou outras informações que eu preciso e pergunto, né, quanto também para a parte do biológico, que a Adson acabou de citar e vai fazer mais alguns complementos. Eu acho muito importante também que vira uma escola, né, tanto para os conteúdos ou os conceitos relacionados aí à questão do clima, mas também para fazer com que os projetos deem certo, né, ou seja, é uma questão de pedagogia, é uma questão de mudança de paradigma, né, porque antes você não tem, poxa, você vai pegar os sistemas de previsão do tempo, no máximo você vê 15 dias para frente, né, eventualmente tem um outro desses modelos que vão jogar um pouquinho para frente, mas não vai muito além do que um trimestre, mas de uma forma completamente desfocada da realidade, né. Agora quando se começa a falar em 1, 2, 3, 5, 10 anos, né, e começa a dar certo, né, e as pessoas olham assim, poxa, olha, o negócio realmente dá certo, né. E na parte do ou seja, tem que interagir, tem que estar junto, tem que coletar os dados, tem que participar para poder fazer dar certo. E outra, tem que ter confiança para tomar decisão, né, que esse é um ponto importantíssimo, né. E quando entra na parte do biológico, é pensar também, poxa, antes não se usava o biológico, ou se usava era bem restrito para algumas aplicações mínimas, né. Hoje nós já falamos em áreas 100% bio, inclusive sem glifosato agora, né, que é uma situação nova aí que vem, né, Atos? Sim. Aproveitando essa parte, o que chama a atenção da empresa, que é o diferencial também ali nesse ponto, toda a parte de pesquisa, banco genético é aberto. Então, perguntou da interação entre os diferentes produtores, clientes e parceiros. Então, como o banco genético é aberto, muitas vezes não só os organismos da fazenda são eficientes, mas os organismos de outro local ou próximo mais distante pode ser ainda mais eficiente, porque eles vão estar atuando com um banco de patógenos, de pragas, que eles não tiveram contato antes. Então pode ser que eles tenham atuação mais agressiva. A gente tem alguns casos assim na empresa, apesar que de grande maioria sempre é um banco genético próximo, né? Mas há casos externos. Então é um banco aberto, isso chama atenção. A pesquisa da empresa é aberta, os resultados são abertos. Hoje a coleção de isolados da empresa é depositada no banco público, né? Hoje da Universidade Federal de Viçosa. E lá, se alguma empresa ou outro parceiro ou pesquisa, universidades quiserem ter acesso, está livre. Então, eles conseguem ter acesso para pesquisar. É até interessante para a gente cada vez mais ter mais resultados relacionados a esses trabalhos. E a evolução é constante. Então, graças aos profissionais das fazendas por essa questão de compartilhar informações, isso é fantástico, não só o lançamento dos dados, e uma força-tarefa no sentido até mesmo de coleta. Fui na fazenda, eu como produtor, vou na fazenda, um gerente técnico, coordenador de campo, eles vão muito mais a campo do que a gente. Então, eles têm muito contato e muitas vezes têm mais curiosidade. Então, temos que treinar eles para que eles entendam o que tem lá e quando encontrar algo diferente, Atos, Ricardo, Cristiano, encontrei isso aqui, o que eu faço? Coleta, traz pra gente, vai mandar para o laboratório fazer isolamento, identificação, posterior sequenciamento genético metabólico para entender o que é aquele organismo. E a gente já tem casos de materiais que foram coletados hoje de sucesso na empresa, coletados pelos produtores, né? O clave, eu acho que vai ser um indicativo principal nesse sentido. Lá em Baixa Grande do Ribeiro é um organismo que ele vai ser identificado logo, mas que é um dos principais que a gente tem resultados, né? Para controle de cigarrinha, por exemplo, do milho. E a evolução do 100% viu bem pelos resultados. É o produtor confiar, é o produtor testar e arriscar. Então vem evoluindo com o tempo, agora tem muito mais confiança. Acho que os primeiros você deve ter passado um pouquinho mais de desafio, né? Até mesmo de questionar, será que funciona? O que vai fazer? Hoje a gente já tem uma confiança e banco de dados também para poder trabalhar mais nesse sentido, mais confiável mesmo. E aí vai evoluindo com o tempo. Antes era sem diminuir inseticidas, já diminuiu bem, nematicidas. Fungicidas hoje a gente já consegue também ter uma substituição bem interessante. Algumas áreas já até sem glifosato. Então tem evolução, a gente não tem alguns isolados específicos para controle de daninhas, mas é um dos escopos de pesquisa. Como uma empresa de pesquisa, isso vai evoluindo com o tempo. Então encontrar alguns organismos que auxiliem a planta, as culturas de interesse a ter ou um maior fitness, evoluir mais rápido que uma daninha, por exemplo, ou mesmo futuramente ter alguns organismos que consigam controlar, diminuir um banco de semente, diminuir a evolução dessa planta em campo também. Então tem evolução e potencial para uso. Hoje, por enquanto, 100% bio, quando discutimos, é redução de fungicida e inseticidas químicos, mas com o tempo evolui também para a redução de glifosato, porque é a questão de parcerias e conhecimentos. As fazendas hoje, devido ao manejo de palhada, cobertura, já diminui muito a aplicação de glifosato. Então é possível sim já fazer algumas áreas basicamente um 100% bio de herbicida, inseticida e fungicida químico. Antes até de falar de produtividade, se me permite, eu vou complementar essa lógica que
você perguntou, ô Aline, dessa questão da interação com a sociedade, né? É, modelo de gestão das empresas, né? Ou seja, a Equilíbrio ela é caracterizada por ter um modelo diferente, um modelo aberto. Geralmente as empresas privadas, elas têm as sociedades e focam muito naquela questão de maximização dos resultados financeiros, né? Esse é o enfoque principal, né? A Equilíbrio ela tem uma visão de mundo diferente, até porque na minha experiência profissional eu trabalhei como professor, como docente na rede federal de ensino, e a visão do professor ela nunca saiu assim da nossa forma de organizar a empresa, que é difundir informação. Então, quando nós identificamos um isolado novo, a nossa ideia é que as outras pessoas possam saber e possam utilizar. Diferente desse modelo tradicional de empresas focado nessa questão específica aí de fundos de investimento, que quando descobre alguma coisa se fecha para o mundo, né? E quer retirar o máximo, quer maximizar o máximo de lucros ali em cima daquela situação. Então, é esse ponto que o Atos citou, né, de ter um banco genético aberto, depositado, né, na Universidade Federal de Viçosa, isso é muito importante para a gente consolida isso. E nós temos essa visão diferente de difusão de conhecimento, tanto na parte de previsão do tempo, ensinando as pessoas, né, demonstrando para as pessoas como é que se faz previsão de longo prazo e curto prazo, quanto também para essa questão específica aí do banco genético. Ela se controla porque mais pessoas não vão ter acesso, né? Então, aquele modelo tradicional, ínfimo e egoísta, eu até diria, né, descobre alguma coisa e trava em cima daquele modelo estritamente egoísta ali, não é a nossa forma de trabalhar. Realmente é difundir informação para as pessoas de uma forma geral. Bom, e aí sobre os resultados, né? Quando você fala em resultados, nós podemos analisar tanto a parte do clima quanto a parte dos biológicos, né? A parte do clima, para tomar a decisão na hora certa, ela pode te levar do 8 a 80, né? Então, ou seja, você ter sucesso ou tem sucesso na lavoura, né? Isso trata da questão específica da janela de plantio para conseguir ter realmente ali um enchimento de grão no momento de chuva no sistema. Tá? Faltou chuva no enchimento de grão, você vai ter problema. Então, ou seja, às vezes até dentro da modelagem, do formato de trabalho, às vezes dá uma segurada no início, coloca um pouquinho mais para frente o plantio, porque o veranico vai ser em tal época, ou força a barra mais no início, mesmo que perca um pouquinho de replantio, porque o veranico vai vir no momento depois que vai ser ruim se plantar mais no tarde, né? Então, o geoclima ele traz desde a questão de que a tomada de decisão ele vai te gerar uma fórmula do sucesso ou insucesso, binário mesmo, dá certo ou não dá certo, né? E aí dentro, distribuições em percentuais, né, desse sucesso. E para a parte do biológico, o resultado é, se nós falarmos, eu lembro direitinho, né, no início, assim, o pessoal sempre perguntava para a gente, a quantas sacas dá mais? Eu sempre falei, não sei. Não sei, nós vamos saber, vamos descobrir isso junto, né? Não tem como você passar, porque assim, ontem mesmo discutindo lá com os colegas no sul do Piauí, né, a gente pensando, né, na lógica, aquilo que envolve natureza é multivariado. Não tem como você travar numa variável só para poder dizer que aquela vai te dar uma resposta única. Né, o que nós falamos, né, o que nós temos assim consolidado para a gente é que o seu trabalho com 100% bio, mais ou menos 2 sacas em médias, né, para um lado ou para o outro, né? Se a gente trabalha com 50% bio, depende do cenário, né? Mato Grosso do Sul, a gente viu aumentando a produtividade, que a produtividade travada subiu, né? Foi além das médias da fazenda, né? E se a gente pega a região, fica pau a pau, às vezes, né? Realmente não consegue ter aquela percepção do aumentou ou diminuiu. Mas a percepção que eu tenho, né, Atos, é que, no mínimo, a produtividade continua naquele exponencial, que é continuar subindo, melhorando ao longo do tempo, né? Então, eu penso que é uma variável num sistema multivariado, né, que está agregando. Em termos de qualidade do grão, a gente pode evoluir muito, que vai ter alguns resultados de pesquisa para saírem agora safra 25, 26, depois 26, 27, claro, mas a questão de perspectiva de qualidade do grão. A gente hoje não tem perdas comparativos nos talhões quando a gente perde em produtividade, mas nós estamos ganhando em rentabilidade, que é um ponto importante também para ser discutido, né? Não só quanto que vai ganhar ou perder em produtividade, mas o quão rentável é aquilo, ou seja, se gastou mais ou menos para produzir mais ou menos. Hoje, em termos de rentabilidade, quando não empata, ganha, o que é positivo, comparando 50% com 100% bio. E aí que é uma evolução dentro do projeto que eu considero como evolução. Hoje são pouquíssimas áreas dentro das fazendas que ainda tem um convencional, vamos falar assim. Então, quando entra no projeto, realmente é aquele produtor que hoje a gente consegue ter essa visão
já implantada, aquele produtor que realmente, já trabalhei ou eu trabalho, vi que tem resultado, então realmente eu quero trabalhar aqui com 50% bio. Que fala 50% bio é reduzir de 2 a 3 aplicações de fungicidas químicos, né? Em termos de qualidade de grãos, normalmente a gente tem um PMS maior quando a gente tem a colheita no 100% bio comparado com 50% bio, e essa safra nós vamos estar avaliando vamos falar assim, a quantidade de proteína naquele grão. Então, o primeiro ponto, se ele tem mais ou menos proteína, e também de resíduos. Verificar se a gente está conseguindo diminuir ao final de uma safra, de uma colheita, a quantidade de resíduos químicos naquele grão. Aí até mesmo, quem sabe, evoluir mais à frente tanto certificação, quanto também a soja 100% biocertificada, ou que não tem resíduos químicos, por exemplo. Então, são todos trabalhos a serem evoluídos e com um potencial muito positivo. E o antes foi para o qualitativo molecular. Bacana, importante. Mas o qualitativo também, essa safra vai ser bacana, né, Ades, para poder ter a percepção do qualitativo sob pressão de chuva, né? Então é que geralmente, assim, se eu penso na qualidade básica para um classificador de grãos de soja, vai ser se o grão vai ter os pontinhos pretos, as marcas roxas, né? Então, assim, essa safra vai ser boa para poder ver isso, né? Agora, nas safras anteriores, né, os mesmos problemas que vêm para o químico também vêm para o biológico, né? Então, ou seja, se demora com a chuva, né, se demora a colher, você vai ter problema, não tem como, né, porque a semente ela vai querer cumprir o papel dela, né, de germinar e voltar para reproduzir e seguir o ciclo, né. Pensando em qualidade de grãos, interessante isso, é a quantidade, vamos falar de grãos ardidos que a gente possa ter. Visualmente nos testes, não encontramos ainda nessa safra uma diferença significativa, vai variar no padrão, que é 4% a 5%, né, mas a questão do climático é importante realmente. Então, a gente está vendo rodeio e quinta e sexta, agora algumas áreas aqui da região, principalmente sexta, sábado e domingo, na verdade, e vi que algumas fazendas aí do planejamento climático, que ainda não conseguiram colher, mas já dessecaram. Então, hoje elas estão perdendo em qualidade de grão, porque esse grão que está no campo, ele está recebendo mais umidade, patógeno vai conseguir desenvolver. Então, tem essa questão de perda agora, mas é relacionado principalmente a tomada de decisão. Quando plantar, quando dessecar, já pensando na colheita também. E bacana que o pessoal que trabalhava conosco, né, que trabalha conosco há muito tempo, já sabia dessa invernada agora na colheita desde fevereiro do ano passado, né? Então, ou seja, já trabalhou consciente. Quem tomou a decisão e quis acelerar a colheita, né, teve problemas. Só que a grande maioria já sabia, já interpretava, as ferramentas que tinha para segurar, conseguiu segurar, né? E fez dar certo, né? Sim. Vai colher no seco agora. A palavra sempre, ela é muito tempo, né, para poder se pensar. E eu vou trazer, assim, uma primeira concepção de tempo para a gente, né? Vamos pegar o planeta Terra, 4,6 bilhões de anos, né? A definição de 3,8 bilhões, talvez até um pouco mais, 3,9 bilhões de anos para cá, aí sim eu vou me posicionar dizendo, nesse período há registros geológicos que demonstram alterações entre seca, umidade, aumento e diminuição de temperatura, né? Então, dentro desse tempo de existência do planeta Terra, sim, sempre houveram e ainda tem outra afirmação para frente, né? E continuarão existindo, independentemente de nós estarmos aqui ou não. Até porque, às vezes, fim de semana mesmo eu fiz uma palestra num evento no Maranhão, e aí o pessoal, fazia tempo. Aliás, eu nunca tinha visto uma invernada desse jeito. Eu vi invernada de 10, 15 dias, claro que a gente já viu até demais, né, recentemente, né, janeiro do ano passado deu quase 20 dias de invernada, né, mas as pessoas balizam muito no tempo de vida dela, né, e acham que aquela história da vida dela é a história real do clima também, né, e não é. Então sempre houveram e vão continuar existindo esses ciclos. Os registros históricos e o histórico para geologia, ele é um pouco diferente, né, ele não é registrado por um ser humano, mas ele é registrado nas assinaturas dos átomos, né? Porque todos nós sabemos que existem átomos que emitem radiação e outros átomos que guardam radiação, né? Então, essa relação entre o emitir e o guardar pode ser mensurada, estabelecer uma data, como eu acabei de dizer, 3,8, 3,9 bilhões de anos, a partir do que tem de radiação naqueles átomos, e você estudar o entorno daquela informação, como, por exemplo, grãos de areia, como, por exemplo, aí eu vou falar num tempo mais recente, né, já com vegetação estabelecida, micro-organismos, né, para ter uma interpretação de como que era aquele ambiente, né. Então, a natureza, ela deixa essa assinatura, bem como nós fazemos, né, nós tivemos aquela evolução, né,
falando mais uma vez da turma da década de 70 e 80, né? Nós tivemos aquela evolução da fita cassete. Depois nós tivemos, eu acho bom assim tentar ver a turma mais nova, ver se sabe o que é uma fita cassete, pegando assim, rodando para ver, rebobinando a fita ali com a canetinha, né? Mas depois nós tivemos os registros, depois talvez eu pule algum aqui, mas depois foi para o CD, depois foi para o pendrive e hoje em dia é na nuvem, né? A gente nem sabe direito, nuvem é um termo para poder dizer dos data centers, né? Mas a natureza faz do mesmo jeito. Então ela faz esses diversos registros em situações específicas, como eu estou citando, né, que são rochas sedimentares e demonstram para a gente como é que foi o clima naquela região. Isso é basicamente os estudos de paleoclimatologia. Pois é, paleoclimatologia, né? Já tinha, estou fazendo um doutorado, já tinha. Mas também se você perguntar alguma coisa de telômeros de DNA, eu já não vou saber mais, já travou tudo já. Ricardo, só um ponto antes de entrar na paleoclimatologia. É o quanto essa questão de noção de tempo é difícil do ser humano entender, né? A gente como espécie contínua, mas o tempo pra gente é aquele tempo de vida. No máximo eu tenho a experiência de vida dos meus avós e o que a gente tem registrado. Mas é difícil ter essa noção. A gente compara o clima hoje falando que previsão 10 anos à frente, 10 safras à frente é muito tempo. Previsão de longo prazo. Mas os resultados hoje que consegue ter acesso só de clima aqui no Brasil, 70 anos já, a primeira estação? A primeira estação do Brasil, que foi no Ceará, 1886. Não, então 120 anos, 34 anos, né? Então, assim, é um tempo distinto. E a gente não tem essa noção de tempo. Vai falar, nunca vi chover tanto assim. Ano passado já teve, 10 anos para trás teve. As enchentes, sou de Minas, né? Então acompanho. Lá tá tendo enchentes que a gente já não tinha pelo menos uns 5, 6 anos, um registro de coisas tão graves igual tá tendo lá agora. Então a nossa memória é muito focada nos eventos que a gente viveu. Mas essa questão do tempo, clima, dos registros, a gente tem, por exemplo, plantas registram, né? Plantas vai ter plantas com 100, 200 anos aí. Que a gente tem registrando nela pelos anéis que ela vai formando o crescimento, anos de mais chuva e anos de menos chuva. Então, eu trabalho com plantas e o Ricardo vai ter essa noção com sedimento e rochas. Então, consegue ter essa noção do tempo, quando foi o clima, de acordo com os registros naturais. E essa é até uma técnica de estudo da paleoclimatologia, né? Você estudar o desenvolvimento vegetal, tanto faz em registros fósseis, não mesmo presente, né? A árvore ainda presente ali, você realmente tem aquela compreensão das diferenças dos anéis, né? De crescimento. Bom, mas paleoclimatologia nada mais é do que o estudo do clima antigo, né? E esse estudo do clima antigo ele vai além da história humana, né? Então, ou seja, ele volta muito ao passado que fica esses registros da maneira como eu citei aqui anteriormente, né? Então, ou seja, eu vou pegar aqui a região e vou fundamentar na minha tese de doutorado, né? Que eu estudei os últimos 22 mil anos do clima aqui da região, né? Há 22 mil anos aqui na região, o Rio São Francisco ele não corria. Né, nós tínhamos o Rio São Francisco sem água, o Rio Grande sem água, aqui em cima, nas regiões aqui das Chapadas do Oeste da Bahia, né, os registros demonstram, né, que nós tínhamos a Caatinga aqui, né, então não era realmente aqui o ambiente de cerrado como é agora, né, então era um clima diferente daquilo que nós temos, né, atualmente, né, ou seja, mais seco, estávamos em pleno máximo glacial, ou seja, no máximo da última glaciação que ocorreu no planeta Terra, né. De 22 mil anos até por volta de 11 mil anos, a temperatura ainda continuou com esse frio mais extremo, 12 mil anos, né? 11.800 anos. Continuou com esse frio mais extremo, já tinha humanos aqui na América do Sul, né? Os registros que são aceitáveis aí são de Luzia, em Minas Gerais, com 13 mil anos, mas tem Nié de Guidon, que já discute 40 mil anos aqui no Piauí, né? E com registros consolidados de acordo com as pesquisas que ela vem desenvolvendo junto com o Instituto Francês, né? Vinha desenvolvendo, né? Bom, então, ou seja, a população ainda era ínfima, né, no Brasil de uma forma geral, e nós não tínhamos essa influência tão grande ainda do clima, sobre os poucos grupos que existiam aqui na região do Brasil. Mas depois nós passamos por um evento extremo, né, que foi de 11.800 anos até por volta de 10 mil anos antes do presente, né, ou seja, 1.800 anos, de extrema chuva, extrema intensidade de chuva, em que o Rio Grande era do tamanho do Rio São Francisco, aqui na região, né? Então, ou seja, é o oposto e rápido demais, né?
Isso é bem fácil de entender, pessoal. Pegar um copo d'água que está em cima da mesa, vocês vão perceber que vão formar umas ondinhas quando movimentar. Então, na hora que movimenta, forma onda, na hora que desce, forma onda e depois estabiliza. A natureza é do mesmo jeito, né? Então, mudou o sistema, saiu do frio, está indo para o quente, muda rápido demais, chuva em excesso, né? Que é o que ocorre nos anos que tem o El Niño durante o mês, chuva em excesso, né? Então, ou seja, veio essa chuva em excesso durante esses 1.800 anos, nós tivemos um rio, o Rio São Francisco, ali chegava a ter 15 km de largura, né? Então era outra realidade, o canal está lá até hoje, pode ser visto esse canal com 15 km de largura. Os canais aqui do Rio Grande com 800 metros de largura, que é do tamanho de São Francisco hoje, podem ser vistos ainda por imagens de satélites, né? Por isso que eu já estou falando de um período já mais perto da gente, né? E aí dentro da minha tese de doutorado, ou seja, desse período em diante, os humanos começaram a chegar em maior quantidade aqui na região, né, do oeste da Bahia, né? E ao chegar aqui na região começou a ter essa influência. E aí nós tivemos pequenas mudanças nesses últimos 10 mil anos, que entrou dentro de um período bacana que se chama ipsitermal, que foi o máximo do período interglacial, né, entre 8 e 6 mil anos, né? E aí nesse período a temperatura aumentou muito, já tinha muita população aqui dentro do Vale de São Francisco e a população sumiu, porque o Rio São Francisco secou novamente. Então o pessoal saiu, mas já começaram a migrar para cá, já começou a andar aqui. E depois voltou a chover novamente e as pessoas voltaram por volta de 2.400 anos. Então é comum encontrar os registros de fogueira, os registros das pessoas que estavam ali. Eu lembro que no meu doutorado a gente encontrou uma fogueira, encontrou os restos mortais de uma caça e uma ferramenta, né? Aí datamos, deu exatamente 2.400 anos antes de Cristo, antes do presente, desculpa, mais ou menos 14 anos, porque a datação foi carbono 14, né? Então dá uma precisão assim extraordinária, né, realmente, né? E aí, ou seja, nós construímos toda uma variação, né, do que aconteceu no clima da região a partir de todos esses estudos aqui nos últimos 22 mil anos, né? E a partir disso, ou seja, em períodos de ciclos maiores, a gente passou a condensar, né, ou seja, para isso que serve a paleoclimatologia, né, de ter esses estudos numa complexidade maior, que vai muito além de 22 mil anos, né? 22 mil anos era até onde eu podia ir, até onde tinha recurso financeiro, né? Se tivesse mais recurso financeiro, pudesse fazer mais furo no chão, ia mais longe, né? Mas era até onde eu podia ir naquela época, né? Mas foi a base para nós entendermos que existem ciclos de longas duração, que são esses, o que eu estava estudando era um ciclo de mais ou menos 100 mil anos, né? Que são 80 mil anos mais frio e 20 mil anos em média ali mais seco e quente, assim, né? Mais úmido e quente, desculpa, né? Então essa é a aplicação, tem uma compreensão mais geral para aplicar no dia a dia, no nosso caso aí, para a previsão do tempo para as lavouras, né? Que na realidade, assim, quando se trabalha com qualquer formação da parte das ciências da natureza, né? Você vai estudar clima, né? E ao estudar clima, é aquilo que chama atenção, né? Chamou atenção, como sempre gostei mais dessas coisas de querer entender o passado, né? E aí, ou seja, foi gerando aquela vontade e fui para essa área, né? Então não teve... E aí também eu acho que remete um pouquinho à questão que o Atos citou, né? A questão de infância, essas coisas assim, né? Que era muito ligada à questão da natureza. Aí queria ter uma compreensão, acho que além daquilo que estava na visão ali, né? Daquilo que era material, né? Olha, esse intervalo existe. Esse intervalo ele é regular. Nesses períodos longos, como eu citei, ele vai dar essa média de mais ou menos de 100 a 80 mil anos de duração de um ciclo entre... você vai para o período do mais frio e aí você retorna para o período mais quente, que é menor, que é de 12 a 20 mil anos, né? Mas existe também, se eu pego dentro de um ano, né? Existem as 4 estações do ano que são bem definidas. Sim. E é nítido para todos, né? Ou se eu pego, por exemplo, aqui, ó, antes de iniciar esse período de muita chuva que nós estamos passando aqui no Mato Piba, já desde o dia 21, 22, né? E hoje são dia 3 de março, né? Hoje são 3 de março. E a previsão é que termine ainda no dia 6, né? Então nós tivemos um período de mais seca, depois nós vamos ter o período de seca novamente ali mais curto, mas vai ter também, né? Então, ou seja, isso é notório e como faz parte da nossa rotina, às vezes a gente não observa isso no dia a dia, né? Para quem é do campo, as pessoas observam. A gente observa bastante. Porque depende das... a gente tem que saber melhor a época de plantio, apesar que hoje tem regulamentação, mas o produtor sabe que tem a época boa para plantar. Antigamente tinha plantar na lua cheia, se não me engano, tem umas questões dessas. Se estiver chovendo, lua cheia. Não vai fazer aplicação, não vai colher, né? Então tem toda uma sequência lógica assim que é importante, né? E dentro dos ciclos de curta duração, também pensando em agro, né, seria pensar em
11 anos, né? 11 anos, assim, seria o ciclo para nós trabalharmos no dia a dia, que é um ciclo relacionado a mudanças que ocorrem no Sol, que tem a duração de 10 a 12 anos, né? Por isso que 11 anos fica... Aquilo que mais se repete são ciclos de 11 anos. Ricardo, e aí uma pergunta, essa questão de ciclos que eu sempre acompanho as discussões e sempre achei algo muito interessante. Surgiu durante a tese, foi posterior à tese, que é aquela identificação do ciclo em si, e claro, baseado no sistema solar, né? Que hoje no sistema solar, no Sol, que é o que eu mais acompanho nas discussões. Foi durante a tese, foi pós, durante a período como professor, foi algo que surgiu de discussões? Como que foi essa evolução e identificação disso? Ou determinação? Quando se estuda geologia, você tem que partir para a base da estrela, né? Não tem como, ou das estrelas, né? Porque a massa é muito grande em relação àquilo que nós temos aqui, né? Então já veio da base do doutorado, né? Até porque o que faz essas mudanças desse ciclo de 100 mil anos, 80 mil anos também é o Sol. Uma pequena parte é a mudança de ângulo da Terra em relação ao Sol, mas também está relacionado com o Sol, né? E aí no curto prazo também era uma situação tipo, poxa, assim como um profissional que é da biologia sabe que existe um patógeno, por exemplo, sabe? Então tá no dia a dia, né? Tá bem no dia a dia, assim, né? O Sol faz parte, o Sol é o controlador, né? Hoje o geoclima ele trabalha com 85% de nível de assertividade, né? E a gente procura, eu diria que essa safra está até mais, né? Tanto no longo prazo quanto no curto prazo, né? Mas a gente trabalha com a média aí de 85% de certeza. Essa é uma questão, o ser humano, mais uma vez, faz parte da nossa psicologia. São Tomé, só acredita vendo. E daí aquilo que o homem não consegue explicar muito bem, ele age com ignorância. E a ignorância é Deus que manda a chuva. Eu até pergunto para alguns assim, eu falo, quem é que manda a lagarta? Quem é que manda o percevejo? Você vai lá e mata o percevejo e a lagarta, né? Ela está com pecado, você vai ver, né? Não que eu não seja fiel a Deus, sou fiel a Deus, mas Deus deu a ciência para a gente também, para poder trabalhar e realmente gerar os resultados, né? Então eu digo que é mais por desconhecimento, né? Porque na zona rural, assim, você vai trabalhar em fazendas, o pessoal é muito focado, até quando eu era professor. Se eu pego assim os alunos não queriam as áreas que eu dava aula, né? Ou seja, focada na parte de geologia, queria focar na questão específica daquilo que está de mercado e que é a comercialização de químicos. Assim, era, sei lá, 95% dos alunos era focado nessa questão específica, né? Daquilo que realmente assim está no mercado grosso, assim, né? Agora, na parte do científico, não, para poder ter essa compreensão. É por isso que eu acho que tanto o nosso agronegócio é assim, mas você vai para os Estados Unidos, você vai para a Austrália, né, e já tem uma visão completamente diferente. Tanto é que a melhor base de dados que nós trabalhamos para poder fazer as mensurações desses ciclos é australiana e norte-americana. Não é brasileiro. O brasileiro aqui vai ser assim, dados de chuvas, aí tem demais, muito bem feito, né, toda a sequência, né? Mas os dados de resultante no terreno, resultante na produção, resultante de enchentes, resultante de impactos na vida do homem, eu digo que até o México, né, pegando um país subdesenvolvido parecido com o nosso, né, tem trabalhos, mas muito na frente dos nossos trabalhos aqui no Brasil, né? Então acho que ainda entra essa questão de desconhecimento e de vontade realmente, assim, né? Eu também não foco só na questão política administrativa, não, é mais das pessoas mesmo, né? Antes você não lavava a mão, não sabia, talvez, que não tinha um verme presente ali. Ou talvez ou micro-organismo, ser mais técnico, um micro-organismo presente ali que poderia te causar uma disenteria, uma diarreia, ou mesmo questão recente nós vimos, questão de vírus, transmissão rápida. Passou a ter compreensão, né? Sim. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido. A ciência evolui e vai passando a ter compreensão. E esse é um dos esforços nossos, né? De trabalhar para poder passar a técnica para que as pessoas possam ver, dar aquela de São Tomé, ver acontecendo, se quiser buscar os dados, busquem, né? Mas ver, olha, realmente tem condições de trabalhar dessa forma e gera resultado, né? Ela tem uma forma, na realidade assim, para levar o nosso trabalho para outra fazenda, é um produtor que passa para o outro, ou então um gerente de uma fazenda, ou então um consultor. O nosso foco realmente desde o início, desde quando tu chegou na empresa em 2021, em 2 de junho de 2021. Pronto, ou seja, é fazer pesquisa. Vamos desenvolver, vamos estar à frente, vamos gerar autonomia para o produtor, né? Que aí você gera realmente aquele cenário assim que ele passa a ter conhecimento do micro,
né? O macro, ou o macro que eu digo assim, ter que ir numa fazenda para começar um projeto novo, alguém sempre starta. A gente, acho que nem eu, nem você, nem ninguém foi numa fazenda assim, sem um produtor falar, vai lá, que ele quer ter o projeto de vocês, né? Sempre foi algo sempre nesse sentido. Uma indicação, uma recomendação do trabalho. Sim, sim. É modelo de negócio aberto, né? Sim. Ou seja, nós não temos aquela ansiedade de ficar focado na questão específica do aumento do lucro. A nossa ansiedade, até que estava essas discussões nos últimos tempos, eu preciso entender qual é o isolado que produz aquela substância química para eu poder resolver um problema. Internamente na empresa a gente já vai para outros pontos, né? Agora com a linha de pesquisa, sim, trabalhando assim com os isolados de fungos que produzem substâncias químicas para poder pensar nessa questão de longevidade. Então já começa a ter outras coisas já fora do agronegócio para a gente, né? Pra ficar doidinho ali para poder ver um novo fungo que chega assim, para a gente poder discutir nesse sentido, né? Quando a gente visita a fazenda que eu coleto qualquer organismo, acho que não dá nenhuma semana para estarem perguntando o que é, se já foi para identificação. Eu acho que essa parte da evolução, Ricardo, dos negócios vem muito disso da participação dos produtores, dos coordenadores técnicos de cada fazenda, né? Porque quando eles veem o que está acontecendo e entendem, eles se sentem dono do projeto também, né? Isso é importante. Como eles estão dentro do projeto e participando, eles vão e divulgam. Eles querem fazer parte do projeto, ver que está dando certo, querem que dê certo em mais locais também, né? Ou mesmo, acho que nas conversas, vai ter uma conversa mais formal com outros produtores, acaba falando do projeto ali, chama atenção e como eles estão dentro, entendem o projeto, acabam discutindo muito mais do que a gente, vamos falar assim, em termos comerciais, né? Para passar, para explicar, falar, o produtor X está interessado, seria interessante fazer uma visita, indica que a gente entra em contato para poder visitar, ver o projeto, ver o potencial de implementação ali na fazenda. Planejam. O nosso eu desconheço, para não dizer que não faz, né? Tanto no estado quanto na federação, também no município, né? Não lembro de ter observado algo relacionado a não ser talvez bem binária a informação, que seria vai ser El Ninho, vai ser Laninha. El Ninho já sabemos de uma forma como se fosse lavar as mãos, que o El Ninho gera um padrão de distribuição de chuva para o centro-norte do país e outro oposto para o centro-sul do país, né? Que o El Ninho é seca no centro-norte, para a nossa região aqui do Mato Piba, e excesso de chuva no sul. E a Laninha é o oposto, né? O excesso de chuva no centro-norte e seca no sul, né? Então isso já está no dia a dia, está nas escolas, as pessoas já discutem, a informação é meio que senso comum, né? Agora usar como estratégia de estado, aí eu destaco mais uma vez, né? Austrália, até porque a área útil daquela grande ilha é muito pequena, né? E o reflexo, e além disso, é muito plana a área interna, né? Então qualquer excesso de chuva que tem ali, as inundações são fortes, né? Então a Austrália, Estados Unidos, né, e o México seriam as grandes referências assim, realmente de utilizarem os dados históricos, né? Que esses dados históricos são de longa data, né? Existem dados aí que começaram a ser de El Ninho e Laninha sendo estudados, que não, mais uma vez eu repito, não é uma série histórica brasileira, é uma série histórica americana e da Austrália, desde 1880, né? Ou seja, a mensuração de diferença de temperatura no Pacífico Equatorial e da resposta de pressão atmosférica num pontinho lá da Austrália, que se chama Darwin, e numa ilha no meio do Pacífico que se chama Tahiti, né? Então, olha quando a ciência já estava avançada, né? Nisso a gente já tinha os grandes navegadores com a biologia de Darwin e tudo mais, já tinha passado e já feito bastante trabalho evolutivo aí até aqui no Brasil, né? Ricardo, só voltando até uma pergunta interessante, que é um ponto como eu venho da academia também, né? Fazendo mestrado, doutorado. A gente falou do conhecimento. Será que eu vou passar trazendo como quem está envolvido em pesquisa pública ou mesmo pesquisa em empresas. Será que o que faltou passar para o produtor seria mais esses dados? De estar uma pesquisa cada vez mais integrativa, que é o que a gente busca na Equilibrium, do produtor estar inserido, do cara do campo mesmo, entender o que está sendo feito e como aquele dado, aquela pesquisa pode auxiliar ele? Será que a gente faltou muito? Igual eu tô falando, dados antigos lá na época, talvez eles nem trabalhavam com os dados pensando em previsão climática, mas já construíam um banco de dados que hoje conseguimos utilizar. Eu destacaria assim, o produtor em si,
e os profissionais do agro vão estar muito relacionados com aquela lógica que eu citei, né, de formação lá, bem relacionada ao químico mesmo, né? E o produtor vai estar focado no curto prazo na questão do retorno financeiro. Então tem outras preocupações e esquece essa preocupação que é essencial para poder produzir, né? Eu lembro quando comecei o Geoclima, eu tentava entrar com essa visão do educativo lá em 2015, 16, explicava, falava, tal, deixava tudo assim bem arrumadinho, bem organizadinho assim. No final vinha o filho de Deus, perguntava: "E aí, vai chover ou não?" Ah, poxa, mas que coisa, né? Aí, mas continuava insistindo, até você ter a percepção. Mas depois já falava: "Para aqueles que só querem informação rápida, vai chover. Quieta aí agora. Vamos ver os outros aqui que querem entender para poder refletir sobre o processo", né? E ainda como política de Estado, né, tem uma sequência de dados muito interessante, né, que é do ciclo solar, que é de janeiro de 1749. Então vejam a importância, né, desses dados históricos, né, para a gente conseguir gerar. Se não tivesse essa variação tão grande, por modelagem chega a 1.300 e pouco, mas coletado o dado, né, desde janeiro de 1749. Então esses três países realmente são aqueles que estão na nossa frente, né? O Brasil ainda não tem uma política de Estado organizada. É porque eu tenho que considerar a localização geográfica. Vamos trabalhar com a nossa localização aqui em Luiz Eduardo Magalhães, no Matopiba. Nós estamos no final do ciclo ruim. A próxima safra 26, 27 tende a ser a última safra mais ruim, de maior risco, né, desse ciclo. E depois entramos numa sequência de um ciclo mais positivo. E o inverso é verdadeiro para o centro-sul do país, né? O Mato Grosso ele sente só nos extremos, né, como foi 23, 24, e a tendência desse próximo ano também é sentir, que é nos anos de El Niño forte, né? Então 23, 24, nesse próximo que já está bem nítido, né, a previsão em relação aí a essa questão específica do, do El Niño, né, já se concretizando as previsões aí para essa próxima safra. O grande teste é agora, né? O grande teste é exatamente na safra 26, 27, né? Então, conseguindo passar, que é nesses anos de mudança de ciclo, né, conseguindo passar dessas secas aí no início do plantio e no final da safra 26, 27, segue bem. Eu acho que até se pega no longo prazo, por mais que não tenha, é igual as grandes secas que nós tivemos no país, né? Por mais que não estava preparado ou que agia mais no sentido, se eu pego aqui a região, década de 80, 88, 92... 2002, 2003, teve uma outra em 97, né? 97, 98, 2002, 2003, de 12 a 16, e agora nós pegamos os períodos, pegando Matopiba, né? Que foi coincidindo também com uns momentos aí também ruins para o sul do país, mas pegando Matopiba foi de 2023 até essa próxima safra, né? Então, ou seja, esses períodos de seca que teve no passado, nós tínhamos tecnologias, quando eu digo tecnologia, mas desde a semente até a forma de preparar o solo, diferente do que nós temos hoje, né? Então, nós evoluímos bastante, né? Se no passado nós conseguimos passar, claro que esses momentos de extremo de seca é momento de reorganização. É momento que tem realmente aí toda uma perspectiva econômica de quebradeira da região, né? Então, alguém vai perder a terra, alguém vai comprar e segue essa dinâmica, que é uma dinâmica meio que natural. Mas eu acredito que não deve ser tão intensa como foi lá para o passado, considerando só clima. Mas nós sabemos que o agro ele é multivariável, então se eu adiciono a variável econômica para agora, é mais um pontinho que tem que ser analisado, né? A gente vai ter as variações climáticas, que é isso que foi o foco, mas tem desde políticas públicas, financiamento, tudo que ainda podem impactar. Talvez por ser um ano mais difícil, o financiamento se torne mais difícil. Juros altos, né, preço baixo, né, instabilidade do câmbio, né, então tudo isso aí são variáveis que podem refletir de forma negativa. Em 2015, 2016 estava igualzinho também, mesma instabilidade, parecida, e clima ruim para o Matopiba, né? Mas aí tem todo um trabalho igual conosco, assim, quem consegue fazer isso, pegando o nosso trabalho como referência, né? É quem já está há mais tempo, percebeu a aplicação do modelo, viu os resultados e hoje já consegue trabalhar com essa perspectiva. Até o momento de comprar terra, no momento de abrir terra, né? Então tudo isso entra com pesos assim na tomada de decisão. Agora, para quem está acostumado mais com a modelagem de 15 dias, né, vai continuar tendo os erros mais grosseiros, né? Em momentos que dá para acertar mais, aí continua perdendo dinheiro, né? Essa é a realidade. Acertar a mão, nós falamos, acertar o momento,
ele te conduz a colher 70, 80 sacas ou a menos do que 10 sacas, né? E você colhe 10 sacas usando 35, 40 para poder fazer todo o manejo, né? Então você tá devendo 30, né? Então, assim, é essencial, né? Acertar o clima para regiões assim como a nossa, que não são volumes muito altos, né? Você pega assim, você tem produção da soja implantada, né? Desde regiões aqui que vão estar com 450 milímetros durante a safra com a soja implantada, até regiões talvez com um pouco mais de 1.000 milímetros, né? De lavoura implantada e produzindo, né? Então, um pouquinho que desvia do momento certo aí já cria problema, né? Então, ter conhecimento climático é extremamente relevante. Só que ele é negligenciado pelo produtor. Ele trata do clima dentro da experiência que ele tem. E como ele vem observando ao longo do tempo, para ele é sempre verdadeiro o que está na mente dele para aquele momento, né? Ele continua arriscando. Seria assim, não levar o clima em consideração seria mais ou menos você fazer uma aposta no tigrinho, sendo bem pejorativo. Porque quando a gente pensa em clima plantio, vamos falar do plantio inicial aí, que é quando define. Historicamente, o Mato Piba chove de... Vou falando Mato Piba, mas Luiz Eduardo, vamos colocar assim. O plantio é de 18 a 22 de outubro, é o padrão. A gente tem anos que plantou um pouco mais cedo, correto? Sim. E o que eu vejo mais é acontecendo no início de novembro, por exemplo. Então, se ele tem naquela, vai chover dia 20, dia 16, estou colocando semente no chão, Deus vai ajudar. E se não tiver bem planejado, sabendo como é que vai ser como é que tá o risco e a previsão climática, perdeu o plantio. É extremamente importante ter conhecimento. Eu não estou dizendo que o conhecimento que o produtor tem ali não é relevante. Ele é relevante, principalmente para aquelas regiões de menor risco. Agora, as regiões de maior risco, que é geralmente o geoclima, e aí ele teve a concepção, o início dele em 15, 16, justamente para uma região de maior risco intrínseco como um todo, que é o Mato Piba, né? E na mente ficava, chove bem no Paraná, chove bem em Goiás. Depois a gente já viu que teve problemas também nos outros estados, né? Aí, ou seja, dentro da região de maior risco, que é o Mato Piba, aqueles que vão se preocupar mais vão ser aqueles que já estão nas áreas de maior risco ainda aqui dentro, né? Ou seja, mais próximo ao semiárido. E depois passou uma outra concepção. Os grandes grupos têm a preocupação, né? Que qualquer operação mal feita, até porque o geoclima ele tem essa característica, né? Nós não só fazemos a previsão do tempo, nós fazemos também a previsão do tempo, mas analisa a umidade que está em solo, isso não por mensuração direta, mas conversando com a equipe da fazenda. A equipe da fazenda chama a gente, fala, olha, eu tenho água no solo que eu consigo fazer germinar a planta. Aí eu vou e digo, olha, é melhor que você avance ou é melhor que você pare. Ou então ele vai dizer, olha, eu tenho pouca água no solo que a semente ela vai começar a germinar, mas vai parar, precisa de uma chuva em cima. Olha o tamanho do risco, né? E aí nós falamos, pode plantar, pode continuar plantando porque vai chover. Ou segura o plantio, não vai porque não vai chover, você vai perder o plantio, né? Então, isso é que foi assim a grande mágica, eu diria, do geoclima, porque chegou a ter um momento assim que o pessoal não soltava as plantadeiras sem conversar com a gente, né? Tinha que falar conosco, fazer reunião. Nós temos grandes parceiros que até hoje são assim, né? Tem as reuniões, né? Já vi Ricardo 5 horas da manhã atendendo. Ricardo, posso levar a plantadeira ou não? Tô com a plantadeira no talhão X. Tô aguardando a chuva, vai vir? Então, para essa tomada de decisão. Ricardo, e pensando em clima, eu sou da fitopatologia, né? Que é fitopatologia, estudo de doenças de plantas. A gente tem um triângulo da doença que é ambiente. O ambiente tem que ser favorável à doença, o patógeno tem que ser virulento, a planta tem que ser susceptível. Então, a gente já mostra, o clima influencia, que é a questão do ambiente. Hoje, em termos de variáveis, acho que clima, chuva, pivô ainda resolve parte. Mas não resolve se você não estiver bem planejado, na colheita sua você não vai colher. Ou áreas que não têm uma boa drenagem, se você querer antecipar muito ou mesmo atrasar o plantio, pode ser um problema. Acho que solo a gente corrige. Doença e praga a gente consegue controlar. Agora, clima, a gente só consegue prever? Porque não é só o pivô, claro, né? De ter a água, você já faz uma parte do sistema. Isso, mas precisa ter reserva do aquífero, né? Precisa aumentar essa reserva, para chover para ter realmente, né, a água aí no aquífero, né? Mas o clima ele tem a importância porque a gente sabe, no começo das irrigações aqui,
tem água, mas não tem nebulosidade, a lavoura fica extremamente sofrida ali no início, né? Você acaba de irrigar, já está tudo virando ali Não nas tem folhas, né? sol, cadê a planta desenvolvendo, fazendo fotossíntese e desenvolvendo cada vez mais, né? Usar o exemplo do Rio Grande do Sul. Plantio ocorreu, mas o risco de geada e perda. Eu venho da cafeicultura, minha formação técnica. Produtores perdem toda uma lavoura devido a uma geada no meio. Então, realmente, clima, sim, é algo essencial de qualquer planejamento. Seja para controle de doenças e pragas ou desenvolvimento de plantas também. Bom, para poder pensar na próxima safra, né? O pessoal já precisa, o produtor rural, os profissionais aí do agro de maneira geral, já tem que colocar como uma variável aí a modelagem que já é pública. Eu tenho certeza que hoje, como atualização, sempre na virada do mês, já tem. E nós vamos atualizar também lá no nosso Instagram, né? A previsão é que o El Niño se consolide até por volta do mês de junho, né? E daí em diante siga com o formato de El Niño para iniciar a nossa safra. Então, nesses próximos dias e próximos meses, né? É importante acompanhar a atualização aí do El Niño para ter essa percepção de como vai ser a arrancada do plantio aí da safra 26, 27. Aí falando no curto prazo, né, já vem acompanhando essa janela de colheita agora com as chuvas desde o dia 22 para finalizar no dia 6 no Mato Piba. E daí nós teremos aí do dia 6 aproximadamente até o dia 11 um momento melhor para se colher, não vai ser um momento de seca extrema. Até há possibilidade da grande dificuldade de semente com qualidade, esperando a umidade baixar, né? Então tem que trabalhar com secadores nesses próximos dias. Mas aí do dia 12 em diante aí já volta a possibilidade de chuva chegando até próximo ao dia 18 e no final de março aí esperar novamente essas invernadas aí na passada de março para abril.